Estamos de volta aí com o nosso terceiro bloco do Sim Solution. Espero que vocês estejam gostando, conhecendo um pouco mais das nossas empresas parceiras. Hoje a gente acabou destacando, né, um pouco mais. Ela sempre vem falando de conteúdo, sempre trazendo temas. Hoje a gente fez um pouquinho diferente. A gente quis realmente reconhecer, né, e você valorizar um pouquinho mais o trabalho, vocês poderem conhecer a história da Mauro Help, a história um pouquinho da CSI, que é muito importante para vocês saberem, valorizarem os nossos parceiros cada vez mais, né, Mauro? Pois é, e o importante é você mostrar a qualidade, né? Normalmente a gente fala sobre o serviço, sobre temas aqui no Cindy Solution e traz as soluções, por isso somos Solution, né? Mas a ideia é que você tenha sempre alguma coisa criativa. Nós falamos de vários, são 4 blocos, nós fazemos alguns programas menores não, né? Alterado nossos blocos, e hoje estamos voltando devagarinho a ficar com 4 blocos. Já em 2019 nós temos aí muitas novidades para vocês, novidades no site, né, Liliana? Nós temos novidades na interatividade. Vocês serão avisados com antecedência das pautas, vocês vão poder estar aí mandando. Será que uma hora dessas eu vou receber um coraçãozinho, alguma coisa? Só a Liliana recebe, eu não recebo nada. Mas tudo bem. Mandar um oi para mim, né, falar, né, alguma coisa. E 2019 vai ser assim, vai ser mais interativo. Essa é a nossa ideia, chegar cada vez mais próximo de você, tentando trazer as soluções mais criativas. E hoje trataremos de um assunto que é bem minha área, uma área que eu gosto bastante, e que traz muitos problemas para o condomínio, né? E com consequências, às vezes, desastrosas. E a Liliana vai fazer as apresentações agora. Vamos lá, então vamos conhecê-los, né? Mais um casal, gente. Olha, hoje é o dia dos casais, olha, a gente dando Não brindes para é? todo mundo, taça de champanhe. Hoje tá, o negócio tá bonito Mas, aqui, hein? mas eles estão Tá chique, empreendendo, hein? Tá chique, né? empreendendo Gostoso. de forma. Mas Aqui, você vê ó. que o empreendedorismo ele vai tendo essa cara, Você né? vê que Esse bacana, né? comprometimento. Eu acho isso legal, não acho isso Casais, ó, ruim, 3 não. casais empreendedor,es que bacana. Só o nosso último bloco que não vai ter, Não, né? não foi o caso, porque ele já tem uma Eu já empresa. falei que vai ter que arranjar uma esposa para o nosso convidado do quarto bloco. Tem Pois é, jeito. mas tudo bem. Mas finalmente temos um homem, né? Que as mulheres vão dominando este programa, o mundo todo, inclusive. Mas a ideia é que não é o caso deles, mas você percebe que as dificuldades vão fazendo as pessoas se juntarem, né? Muito Então, por legal exemplo, isso. as empresas demitiram muitas pessoas. É. As empresas fizeram grandes empresas que E, tinham um quadro gigantesco, né? Até às vezes muito inchado também. e acabaram se tornando empreendedores. E Olha aí que essas bacana. pessoas que têm essa vertente, que têm uma visão de mercado, acabam ficando empreendedores, e muitas vezes com as suas esposas, os seus filhos, a família em geral. Bom, Eles não, porque eles já estão já no ramo há bastante tempo, já é mais uma coincidência nesse não momento, é. né? Mas com a mesma eficiência, eu acho que bem com um comprometimento maior. Isso mesmo. Vamos conhecer, então, Carlos Leal, ele que é engenheiro civil da empresa Equilíbrio Infraestrutura e Engenharia Limitada. Muito boa noite, Carlos. Boa noite, Mauro. Seja Boa bem-vindo noite, aí. Liliana. Obrigado pelo convite, né? Tivemos outros convites que a gente não pôde estar aqui Eu sempre por tenho trabalhos primeira vez, né? externos, né? Mas estamos aqui de novo. Isso Né? mesmo. E a E esposa dele hoje, a Miss Lene Mondini, ela que é síndica, olha que bacana, acabei de saber que ela também é síndica, vistoriadora de imóveis da Equilíbrio Infraestrutura e Engenharia Limitada. Boa noite, Miss Lene, muito obrigada pela primeira vez visitando o estúdio da UpTV. Boa noite, Mauro. Boa noite, Liana. Boa noite, internautas. Quero dar os parabéns para a CSI, para a Mary Help, sucesso sempre. E agradecer pelo convite e pela oportunidade da gente estar aqui também para poder apresentar um pouquinho da nossa empresa e conversar com vocês. Hoje o tema que eles vão estar abordando aqui é a análise e liberação de reformas, não é mesmo, Mauro? Pois Aí é, tem né? tudo a ver com você, né, Mauro? Tem tudo a ver comigo, Gostou, né? né? Gostou, né, essa Mas pauta, hein? eu gosto dessa pauta. Tudo que é de arquitetura, tudo que é de engenharia, realmente me faz bem. É uma coisa que eu estou... Aliás, para quem não sabe, o Mauro é engenheiro e arquiteto também, né? Domina muito esse Eu só assunto. não faço ikebana, por enquanto. O resto eu já faço qualquer coisa. Mas porque, na verdade, é uma área... primeiro, é a grande mola propulsora do Brasil, né? É a roda maior. É a primeira a ser afetada por qualquer mudança política
e econômica no país, e a última que se reergue, mas é a grande contratadora, é a grande produtora de empregos nesse país, né? E ela tem uma importância muito grande na renda do brasileiro, né? Direta ou indiretamente. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu estava conversando aqui, muito importante, que são dois, na verdade, são alguns assuntos da empresa. A gente vai falar um pouquinho da empresa, como é que ela, já que estamos falando de empresa hoje, coisa que não costumamos fazer, mas e falar sobre aprovações de obras dentro dos condomínios, sabe, Liliana? E que eu sempre falo que o Brasil é a coisa mais estranha, né? É o único país que eu conheço que a lei não pega. Você fica, não gostei da lei, não vou fazer, e pronto, e está tudo certo. E, na verdade, são leis que existem há bastante tempo. Nem sempre é a lei que nós gostaríamos, né? Mas elas existem. E elas, infelizmente, são colocadas em prática depois de tragédias que acontecem, de vidas que se perdem. Isso vale para a parte de AVCB, nós tivemos um problema grande de um incêndio recentemente, e outros, né, em geral. Então, a ideia é realmente ter um cuidado maior com isso. Então, vamos falar um pouquinho com o nosso convidado a respeito disso. Me conta um pouquinho da sua empresa primeiro, e depois entramos no assunto. A Equilíbrio, ela foi fundada em 2001, tá? Voltada primeiro à construção civil, né? Então, acabamos de fazer agora, dia 23 de outubro, 17 anos. Uau, Tá? parabéns! Já passaram por mais de uma crise, né? Parabéns, Passamos por parabéns. mais de uma crise, né? No início, a gente montou a empresa voltada a reformas e construções de residências e apartamentos. E com essas crises que fomos tendo ao tempo dos 17 anos, fomos implantando novos serviços, né? Há 4 anos, nós mudamos um pouquinho o foco da empresa, diversificamos, abrimos novas áreas e voltadas para soluções em engenharia, mas também para condomínios, né? Que é o nosso caso aqui do programa, né? Soluções voltadas principalmente a condomínios. Por quê? Eu vim da área de construção civil pesada. Depois fui trabalhar na área residencial. E percebi, quando eu vim do outro lado aqui, para o lado das administradoras, que eles não tinham essa expertise para estar solucionando os problemas dos condomínios. Tá? Então, hoje, dentro da Equilíbrio, nós temos várias vertentes voltadas para essa área de condomínios, que são a parte da NBR 16280, que é uma consultoria ao síndico, que nós vamos entrar aqui mais profundamente no assunto daqui a pouco, né? A parte de vistoria locatícia, que é muito importante, não só para o condomínio, mas para os condôminos. Isso é muito importante. Sua esposa, que ela é especializada nessa... Né? Nós temos ela que faz a vistoria, temos outras pessoas também da área técnica que trabalham junto dentro dessa área. Muito importante frisar, dentro da nossa empresa, nós temos, dentro de cada área, nós temos gestores que cuidam dessas áreas. Então, são áreas que funcionam como um centro de custo diferenciado. Para quê? Para que a gente possa atender tecnicamente, sem erros, aos nossos clientes, né? Ter uma ligação direta cliente-empresa, né? Sem aquela falha na comunicação, que é o mais importante hoje em dia. Sem dúvida. E esses produtos, porque eu percebo então que vocês foram criando produtos específicos para a área de condomínio, né? Que é um mercado maravilhoso. Ele é um mercado, a área de condomínios que o pessoal está olhando agora, tal. É um mercado com um volume de dinheiro corrente muito grande, muito alto. Infelizmente, cada condomínio é um pequeno Brasil, com todas as qualidades e também com todos os problemas, e é por isso que existe o Sin Solution. O Sin Solution foi criado para... eu falo muito em moralizar, a gente fala muito em moralizar aqui, mas não no sentido da moralização, tal, mas no sentido da ética, né? Moralizar esta relação dentro dos condomínios. O condomínio tem alguns vícios que vieram vindo ao longo do tempo, né? Alguns comportamentos ali dentro
de desvio de verba, ou então de leilão na hora de contratação. A gente luta ferozmente contra esse tipo de coisa. E a gente percebe também que as empresas começaram a olhar para esse mercado e trazer novos produtos específicos para isso, identificando grandes problemas, porque a gente comentou agora, esse problema, um primeiro problema com a construtora já é um problema, parece que não, mas é um problema que ele fica crônico, né? Ele é muito mal cuidado no início e fica crônico para o resto da vida do condomínio, né? Muitas vezes, né? Da mesma maneira que as intervenções que são feitas dentro desse condomínio sem planejamento e que passam de gestão para gestão entre síndicos, né? Então, vamos falar um pouquinho dessas regras, né? Como é que elas funcionam, a NBR, para o que ela vem, né? Qual que é o objetivo final e como fazer isso corretamente e não ficar alimentando o mercado paralelo de venda de laudos, né? Que muitas vezes que são grandes causadores de indução ao erro ou causadores dos acidentes em geral. Como você colocou desde o início, a norma, que não é uma lei, mas infelizmente aqui no Brasil a gente só começa a utilizar depois de uma grande tragédia, para variar a NBR 16280, que foi implantada em abril de 2014, veio através de duas tragédias. Uma, o Edifício Liberdade, no Rio de Janeiro, e a outra, o Edifício Índico, aqui em São Bernardo do Campo. Tá? Por ela não ser uma lei, muita gente não levava em consideração, né? Uma norma em outros países do mundo é utilizado como lei, né? Só aqui no Brasil que não é utilizado. É uma normatização, né, de um comportamento que está dentro de uma lei, na verdade, né? Exatamente, né? Mas aqui no Brasil a gente tem algumas coisas que acabaram ajudando a NBR 16280, que é o quê? Para os síndicos, nossos colegas, né? Ele tem a responsabilidade tanto civil quanto criminal em relação ao condomínio. Então, qualquer coisa que vá acontecer ao condomínio, o síndico responde. Ele é o primeiro a responder. Por incrível que pareça, essa responsabilidade também não é nova, não. Não. Né? Não. Mas ela, em função de tudo, porque tudo começou assim, né? Em função dessas tragédias, essas regras começaram a ser vistas de uma maneira mais séria. E a hora que meteu a mão no bolso do síndico, né? Porque não é nem só uma questão de responsabilidade moral só, né? Que já por si só devia ser o suficiente, mas ela mete a mão no patrimônio diretamente do síndico, aí duas coisas começaram a acontecer. Os síndicos orgânicos começaram a se afastar, dando espaço para uma nova classe, que são os síndicos profissionais, que já vêm com uma bagagem melhor, né? E cada vez melhor. E a outra coisa é justamente essa conscientização, né, da corresponsabilidade. O que é essa palavra corresponsabilidade? Onde você põe a mão no bolso mesmo. E aí, por consequência, você começa a ter as NBRs que começam a ser utilizadas para fazer isso ser verdade, né? Para você ter uma ideia, a NBR 2014, a gente vem falando de reforma, agora só em 2014, mas a gente, voltando até um pouquinho atrás, dentro do que você falou, da parte de manutenção de prédio, laudos, essas coisas, nós temos leis em alguns estados e algumas cidades brasileiras dos anos 90, tá? Que são obrigatórias para você fazer um laudo de inspeção predial, que vai levar ao quê? A manutenção preventiva e corretiva dos prédios, né? Essa NBR da manutenção é de 1980. Só que ninguém trabalha em cima disso. Aqui no Brasil, a gente trabalha não na prevenção, só na corretiva, que acaba onerando em 3, 4 vezes mais o condomínio em função disso. Eu vi uma matéria recente agora do CAU, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, que está entrando em colapso, né, os órgãos, na verdade, todos os sindicatos, de uma maneira geral, estão entrando em colapso. Mas por quê? Porque é um país que 70% das obras não são regulamentadas, né? A quantidade de edifícios em São Paulo,
eu vou falar no Brasil inteiro, que não obedecem à legislação, é uma coisa enorme, né? Então, isso temos que começar por aí. É uma questão cultural, né? Hoje, eu também sou condômino, nós temos que mudar um pouquinho o pensamento e a cultura, né? Até visando a nossa segurança, né? O que acontece hoje? Tem inúmeros prédios, né? Nós temos o nosso colega Fernando, que vai estar aqui no próximo bloco, que também trabalha nessa área, que não tem o AVCB. O que é o AVCB? É o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, a coisa mais simples do mundo, né? Que tem que ser renovada. Tem prédios comerciais a cada 3 anos, em prédios residenciais a cada 5 anos. E se você for pegar, tem inúmeros prédios novos que têm 5 anos agora, que só fez o primeiro AVCB, que foi o AVCB da construtora, né? Que é válido por 1 ano. Depois o condomínio não conseguiu renovar. Faz para tirar o habite e depois... E o condomínio não renovou, né? E isso acaba calhando no quê? Na responsabilidade do síndico, quando acontece alguma patologia ou algum sinistro. Exemplo, se acontece um pequeno incêndio no condomínio, o prédio tem o seguro, mas o seguro vai demorar 5, 10, 15, 20 anos para pagar. Por quê? Porque o condomínio não tem o AVCB, ele não tem o índice mínimo de segurança. Quer dizer, isso alguns síndicos sabem e não atuam, outros, os condôminos, não sabem, né? E falam assim, eu não tenho verba para isso, né? Como que nós vamos atuar em cima disso? Uma escala de valores bem deturpada, né? Exatamente. Queria falar com a Miss Lene agora, que é síndica, você está falando aí da responsabilidade do síndico, né? Como é importante isso, o síndico ter esse olhar, essa preocupação e correr atrás dessa documentação mesmo, não deixar isso para lá, depois eu faço, e quando você vai ver, já aconteceu um sinistro e realmente aí você acaba causando um prejuízo ainda maior, né? Então, você como síndica, como é que você vê isso, né? Essa preocupação dessa documentação, de estar sempre em dia, sempre em ordem, e você também como vistoriadora de imóveis hoje, como é que é feito esse trabalho dentro da empresa? Quanto ao AVCB, gente, é primordial, porque é a segurança do condomínio, a segurança humana, né? Porque qualquer coisa que der errado, quer dizer, o próprio condomínio não faz o plano de Planejamento mesmo, né? Sim. E, assim, então, são extintores que estão vencidos. Então, assim, às vezes o próprio condomínio não se dá conta que tem que fazer, sim, a manutenção, tem que retirar da forma com que retira, que tem que deixar andar sim, andar não, né, para um caso de incêndio. Então, vai depois retira tudo e leva para poder fazer a carga e não deixa. Então, tem toda uma dinâmica para que você tenha dentro do condomínio. Né? Isso. Uma logística, mangueiras, né? que não estão... Então, assim, as mangueiras, às vezes, nem tem mangueira, ou as mangueiras já estão até rachadas. Então, assim, você olha dentro de um condomínio, às vezes é assustador, né? É rota de fuga que está obstruída. Falta de né? sinalização. Né? Sim, falta de sinalização, principalmente. E é muito perigoso, é muito perigoso. A gente pensa que não, fala assim, mas no incêndio... Não, no incêndio tem que estar tudo certinho, tem que ter as rotas, tem que ter o acesso, né, para os bombeiros, as portas, corta-fogo, elas têm que estar fechando certinho para que contenha o fogo, né, porque você possa escapar pela saída de incêndio, então ela possa, durante um tempo de 2 horas, mais ou menos, pelo menos aguentar aquele fogo. Então, tem toda uma estrutura montada que tem que ser seguida a regra mesmo, porque num incêndio a gente vê são vidas, E né? essa vistoria que você faz, além de você fazer toda a verificação, você também orienta o síndico, no caso, para ele poder também, em cima dos erros, né, que você, na casa, observa, você orienta no sentido de ter que fazer realmente, que é importante fazer, e até por lei isso, muitas vezes, de que não é feito. Essa vistoria. Assim, essa parte já é com o Carlos, porque a minha parte é de vistoria locatícia, mas ela é dentro do imóvel. Sim. Tá? Então, são vistorias de locação industrial, comercial e residencial. Que aliás, Juliana, eu estava recentemente para um cliente meu, as pessoas não veem muito essa importância, né, dessa vistoria, e ela é fundamental. Isso daí causa uma demanda judicial enorme. Que isso daí também é feito antes da locação, é isso, antes, né? durante e depois. Antes e depois, é isso. No momento da locação, na verdade,
Hoje a gente trabalha com 3 tipos de locações, a de entrada, né? Então, quando você loca o imóvel, a gente faz na entrada, faz a de manutenção, que é 1 ano depois, porque hoje está se trabalhando muito com seguro fiança, então as próprias seguradoras querem saber como que está o imóvel, e na saída do imóvel, né? Até para ter um comparativo com a de entrada, ou muitas das vezes para ter as informações daquele imóvel, né? Até para uma próxima locação. Por exemplo, eu tive que fazer por falta, né, de fazer este laudo de entrada, né, eu fui obrigado a fazer uma peritagem de saída, né? Por quê? Porque existiu você tem que ter alguém que mostre o desgaste, que é um desgaste natural, que é inerente ao imóvel, E do que o diferente do mau uso, né? sim. Diferente de algumas coisas que precisam ser reparadas, porque tem coisas que são reparadas pelo proprietário, tem coisas que são reparadas pelo inquilino. E isso fica muito difícil de você, quando você não faz a primeira vistoria. É o inquilino, isso acho que fica sempre é muito difícil de responsabilidade do identificar. dono, né? E o inquilino bota nas costas do dono E vice-versa. e vice-versa. Acho que vice-versa, né? Então, eu entrei agora de testemunha no processo justamente para isso, né? Eu tive que fazer uma peritagem e falar, olha, isso aqui aconteceu isso, isso e isso, né? Ou então daquela pintadinha lambuzada, né, no final, só para Sim. entregar, o que também não é certo. Então você não é só o que fazer, é a qualidade do que se fez. E você né? tem um histórico, né, daquele Exatamente. imóvel. Então, você sempre vai fazendo as vistorias, entrada, constatação, saída. Então, você tem um histórico. documentado, Então, né? isso é tudo Isso evita um documentado. problema enorme. E o proprietário, ele consegue acompanhar. E, às vezes, a gente pode pensar que é uma coisa boba, mas, de repente, aquele imóvel ele não foi projetado para uma carga de elétrica, determinada carga. E aí, o locatário ele quer colocar um ar-condicionado que não pode. Aí, ele vai lá no quadro e ele vai colocar um disjuntor, ele vai, enfim, né, e mexer em toda a Fazer estrutura. uma mudança sem ter estrutura. Isso. Aí vai acontecer uma sobrecarga, pode acontecer um incêndio, vai começar a desarmar o disjuntor lá embaixo e ninguém sabe o que está acontecendo. Aí depois você vai descobrir no laudo Olha que ele só. mexeu numa coisa que pode parecer tão simples e banal, mas que não é. Então, são pequenas coisas que realmente a nossa empresa fica atenta a tudo. Bacana. Para que não é só o imóvel, a gente coloca em risco também, às vezes, o próprio condomínio numa mudança. Numa reforma. E outra coisa que acontece bastante, Eliana, é que que isso resolve, tendo esses laudos resolve bastante, é quando você vai fazer uma alteração no imóvel, conversa com o proprietário, mas não registra. Isso acontece muito. Acontece muito. E aí o cara investe uma grana, já aconteceu comigo, para você ter uma ideia, e trabalha com isso. Você investe um dinheiro para ter um negócio, né? E depois acaba ficando como sendo benefício para o imóvel e você joga o dinheiro fora, né? Hoje em dia, inúmeras vistorias que nós fizemos hoje nós já fizemos mais de 500 vistorias nesse tempo aí, né, nos últimos anos. Muitas delas são utilizadas até para a perícia judicial. Tá vendo? Em função Como é disso, importante isso, né? né? E quando o proprietário ainda chega para você, não, eu queria como era antes. Ele autorizou você mudar do imóvel inteiro. Exatamente. E aí, por uma questão só de sacanagem, o cara fala, então deixa como estava antes. Hoje, as vistorias que nós fazemos, elas são utilizadas pelas imobiliárias parceiras no próprio contrato, como um documento judicial. Então, não é simplesmente uma vistoria. A nossa vistoria todo um relatório, ela tem com todos foto, os dados tudo do também? locatário, Registrado com imagens, tudo, olha que com legal. imagem. Nós temos um programa, né? Tá. Então, a gente trabalha com tablets celulares. Sim. E tem todos os dados do locatário, testemunhas, assinatura. Então, É muito sério em isso, né, suma, gente? diretamente, a própria vistoria já funciona como um contrato de documento locação. executável, praticamente. Bacana, né? Entendeu? tá vendo? Ah, que Já legal. funciona em relação a isso. E até utilizando o que ela colocou hoje em dia, nós fizemos, voltando para o que a empresa trabalha, nós fizemos mais um produto que foi o quê? Demanda de ar-condicionado. Porque muitas construtoras hoje em dia entregam o prédio e você não tem uma demanda, uma carga elétrica para que você possa instalar o ar-condicionado, né? Então, hoje em dia, a gente também trabalha até nesse cálculo termoelétrico para poder ver se tem carga
para cada um dos moradores para que possa se colocar o ar-condicionado. Porque essa dinâmica é muito importante, fazer esse dimensionamento de forma correta. Já cansei de trocar entradas de força de prédio por causa de não atender. E principalmente os antigos, né? Sim. Os antigos agora a gente tem que acabar fazendo sempre isso, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez aí a presença, né, do casal aí que estão representando a Equilíbrio Infraestrutura. E acredito sim que a gente possa aí continuar, né, vocês em outras pautas também, que é muito importante a gente poder detalhar mais esses assuntos, cada passo a passo aí, para que os nossos síndicos estejam sempre alertas na questão da prevenção, né, que Sem isso é muito dúvida. importante, tá? Eu quero aí brindar também com vocês, né, oferecer o nosso brinde aí a taça de 10 anos da emissora UpTV para o casal. E deixando o nosso agradecimento aí pela presença de vocês no programa de hoje. Queria que vocês deixassem as considerações finais, por favor. Eu queria agradecer mais uma vez ao convite, né? Estamos abertos a novos convites, esclarecer um pouquinho melhor cada assunto, tudo que precisar para a gente poder ajudar os síndicos, né? Eu costumo dizer que hoje nós temos que ser parceiro o tempo todo do síndico. Então, estamos abertos com a Equilíbrio em todas as questões que forem necessárias para estar atendendo os síndicos, a todos os condomínios, parceiros, né? Além dos parceiros, os nossos outras empresas que trabalham no segmento, para que a gente possa desenvolver juntos novas soluções. Eu costumo dizer que, se juntarmos forças, a gente vai fazer um trabalho muito melhor. E o que precisar, a gente está aí para poder ajudar, né? E, Meslene, por favor, suas considerações finais e contato também da empresa, para as pessoas poderem conhecer também. Agradeço, né, o convite, a oportunidade. Como eu disse aos meus amigos, sucesso para vocês também, sucesso para nós. E o contato, pode passar. www.equilibrioinfraestrutura.com.br. E para falar direto com a gente, lá no site tem tudo que a gente faz, passo a passo, todas as áreas da empresa. Tá? E também pode mandar o e-mail para equilibrio@equilibrioinfraestrutura.com.br. Ou fazer a fotinho deles lá e consegue fazer a fotinho para a gente, olhando para a câmera lá, por favor? Aí, que lindos! Muito bom. A gente vai mandar para vocês. Bom, gente, nós vamos aí para um breve intervalo. Voltamos com o último bloco, que é um bloco, na verdade, a parte especial do nosso programa de hoje, onde faremos uma simples homenagem para os nossos síndicos, pelo dia 30, né, dia do síndico. Aguardem, que nós temos aí muita surpresa pela frente. Até mais.